Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Olá, bem-vindos a Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos. Eu sou a Isabel Lucas, jornalista e um dos curadores desta série de podcasts, na qual 2 vezes por mês conversamos com um escritor de língua portuguesa para conhecer mais sobre a sua obra e o modo como pensa o mundo e a literatura. Esta série de podcasts integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Hoje vamos receber o escritor brasileiro Cristóvão Tesa, autor de ensaios, crónicas, contos e romances, entre eles O Filho Eterno, Um Erro Emocional, A Tradutora, A Tirania do Amor e o último, A Tensão Superficial do Tempo. No ensaio chamado A Ética da Ficção, afirmou que escrever é capturar, conquistar e, enfim, controlar, figurado, o mundo indócil. Nos seus livros, ensaia isso mesmo, uma espécie de racionalidade, seguindo um fluxo de consciência que, sendo feito de deriva, procura enquadrar sentimentos como a solidão, a ruptura emocional, a perdição, o erotismo, o desespero, a busca de uma identidade individual num coletivo, também ele, tateante. Ele e as suas personagens existem num território que esmiuça ao detalhe, quase sempre com boa dose de ironia e sentido crítico. A intimidade de um quarto, uma cidade como Curitiba, o Brasil, o mundo. Natural de Lages, uma pequena cidade do estado de Santa Catarina, onde nasceu em 1952, mudou-se para Curitiba depois da morte do pai, que aconteceu quando Cristóvão tinha 7 anos. Começa aí um percurso que o levou à escrita, primeiro como leitor, depois como escritor. Foi a infelicidade, escreveu ele um dia. Depois veio a revolta política, onde pertenceu a uma geração que contestava a ditadura. Experimentou o teatro, lavou pratos na Europa, diz ele, até que chegou à universidade onde fez o curso de letras e seria depois professor, até poder viver da escrita. Uma conquista com um livro muito pessoal que foi adiando, O Filho Eterno. Em 2019 foi finalista do Prémio Oceanos com A Tirania do Amor. No volume de ensaios Literatura à Margem, disse: escrever é uma armadilha silenciosa que acaba por nos conduzir a uma espécie letrada de síndrome de Estocolmo. Antes da conversa com Cristóvão Tesa, vamos entrar no seu ambiente literário a partir de um livro em particular, A Tirania do Amor. Para isso, vamos ter a ajuda da escritora, também brasileira, Verónica Stiger. É ela que, ao longo desta conversa, irá dar voz às palavras escritas por Cristóvão Tesa. O sinal vermelho em que ele fixava os olhos foi subitamente cortado por um ônibus trepidante que deixava para trás um passageiro irritado e esbaforido, incapaz de chegar ao ponto a tempo, e em seguida ele viu o bonequinho verde iluminar-se autorizando-o a atravessar a rua em meio a uma pequena e desencontrada avalanche de pessoas com pressa que evitavam tocar umas nas outras com sutis contorções e micromudanças de rota, um breve caos cuidadosamente desenhado. E como todos os dias, ele imaginou o conjunto de linhas dali resultante, lápis sobre papel, a ordem do caos. Algum sentido a extrair daquilo? Antes de chegar ao outro lado da rua, calculou a distância e espichou o passo de modo a completar os 19 passos regulamentares de todas as manhãs, o prazer do número primo, e prosseguir até o escritório. Eu estou imerso na vulgaridade, ele pensou. Uma frase que décadas atrás ele ouviu do pai, e que agora caía do nada sobre a sua cabeça, do mesmo modo que a decisão que lhe ocorrera há 2 minutos, abdicar da vida sexual. E isso tinha a ver, e ele parou diante da banca de jornal, fixando a notícia avulsa com um olhar sonâmbulo: Trump derruba a Bolsa Brasileira. Isso tinha a ver, ele tateou ainda em dúvida, lendo várias vezes a mesma notícia, com a informação privilegiada, relação que, em vez de levá-lo a rir do absurdo, agora parecia verdadeiramente uma violência ética, um erro de princípio, que passava a modificar sua vida inteira por nada, e que, portanto, como assim nada? Mas a cabeça mudou de rumo
e ele prosseguiu o caminho atravessado pela lembrança inesperada de seu colega recém-formado, que, com todo respeito, um respeito que chegaria ao ridículo se não fosse ingenuamente sincero, consultou-o 2 dias antes, puxando a cadeira de rodinhas para perto dele. Por favor, Dr. Otávio, me diga, o Trump, tecnicamente, é de direita ou de esquerda? Olá, Cristóvão. Obrigado por estar aqui. Olá, Isabel. É um prazer para mim conversar com você. Igualmente. Eu estava-me a lembrar de uma das frases iniciais deste seu livro, da Tirania do Amor, que se passa num dia da vida de um homem, na meia-idade, e ele começa a falar de um mundo que está a mudar e lembra-me hoje, ao lê-lo hoje, ou relê-lo hoje, depois de ter lido há 3 anos, temos um olhar diferente sobre o livro, e ele começa por dizer que Trump derrubara a Bolsa Brasileira. Passados 4 anos, outro presidente acaba de tomar posse nos Estados Unidos. No Brasil as coisas também estão diferentes. O mundo mudou, Cristóvão? O mundo não para, né? Nem sempre para melhor. Essa que é uma questão. Sim, o mundo está vivendo transformações muito fortes, muito radicais, que já vem de 2, 3 décadas. Eu acho que o primeiro gatilho foi o advento da internet, mudanças tecnológicas, os processos de comunicação, esgotamento de modelos políticos, ou seja, é complexo demais. Eu não tenho a expertise, não é a minha área específica de pensar sobre todas essas razões. O ficcionista vê o mundo de uma outra forma, né? A ficção é um modo de reconhecer o mundo muito particular, muito subjetiva, que são experiências, hipóteses de existência tomadas assim isoladamente, né? Quer dizer, o indivíduo está sempre no centro da produção literária, mais do que os grandes movimentos históricos, mas é sempre o homem, a mulher, a condição humana no sentido individual, único, singular, né? Mas sim, eu vejo que o mundo mudou muito fortemente e para pior, assim, pelo menos para a minha geração, para os últimos 10 anos, a ascensão, principalmente dos movimentos de extrema-direita, que às vezes é um caso, quando você fala, politiza dessa forma o que está acontecendo, você chega até a dar uma dignidade política a movimentos absolutamente, às vezes, irracionais, completamente inexplicáveis, destruidores, que é o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, e que até deixa a gente paralisado diante daquela velha dicotomia esquerda ou direita, como se fosse, na verdade, está virando uma coisa que é uma guerra civilizatória. Aliás, desculpe-me interrompê-lo, há aqui uma altura no livro em que o protagonista, Otávio Espinhosa, faz a pergunta: Trump, ou uma personagem, Trump é de esquerda ou é de direita? Não é? Porque não... Exatamente, aquelas questões, porque o nacionalismo, por exemplo, o tipo de nacionalismo específico que acontece nesses movimentos, às vezes um nacionalismo de natureza populista, muito marcado, entra em contato com muitas bandeiras da esquerda, né? Então você tem uma certa dificuldade de mexer com isso. O movimento antiglobalista, por exemplo, em que sentido é de direita ou de esquerda, ou seja, bagunçou um esquema, e parece que a história mundial sempre se repete no Brasil mais assim como tragédia, como o grotesco, né? O movimento, a ascensão do atual governo no Brasil foi uma coisa assim absolutamente maluca, quase inexplicável. Não dá para se explicar como é que o Brasil pode ter um governo tão completamente, a palavra é forte, mas não me ocorre outra, tão completamente imbecil, quer dizer, de uma imbecilidade criminosa, praticamente em todas as áreas e atividades. Então, uma coisa, você diz, o que está acontecendo? Ou seja, onde que estão as estruturas políticas, civilizacionais, institucionais de manter o país em pé, apesar de todas as diferenças de opinião. É por isso que eu digo, dizer que é de direita é incorreto, não é, na verdade não é nada. É uma outra coisa que deve ser tratada na sua medida, isso é assim que eu estou vendo. E ainda mais no meio de uma pandemia em que mais do que nunca se precisou de racionalidade e ciência, está devastando o mundo. E o Brasil está virando assim um celeiro do vírus. O Brasil no futebol já foi o celeiro de craques, hoje é o celeiro dos vírus do mundo, por uma absoluta inépcia institucional do país, do governo, para dar conta disso aí, ou para minimamente criar alguns pontos de contato, de referência, de união, de alguma coisa, dizer, olha, aqui temos uma pauta brasileira, né? E não uma pauta de uma facção violenta de tomada de poder.
Então, são coisas distintas. Este romance centra-se numa crise familiar, um momento de ruptura, que coincide também com um momento de crise política no Brasil, outra crise política, não é? Outro momento do Brasil, parecia ali que estávamos numa espécie de pausa. E a partir deste romance, ou seja, a partir desta crise familiar, vamos acompanhando num dia da vida desse homem, desse Otávio Espinhosa, uma trajetória económica e social, se assim se pode dizer, do Brasil nas últimas décadas, as que antecederam à eleição de Bolsonaro. Isto foi previsto, ou seja, eu li o livro assim, eu não sei se esta foi a sua intenção, centrar a história recente do Brasil num momento muito íntimo de um homem, que depois já vamos explorar. A Tirania do Amor, primeiro uma prévia assim, do meu processo de produção literário. Eu sei que cada escritor tem um sistema, tem um modo, tem uma história pessoal, tem uma orientação, um método, né? E isso é mais ou menos singular, não dá para universalizar. Mas a minha literatura ela tem uma grande dose de intuição, foi um processo de investigação. Eu entendo para a minha ficção, por mim, menos como um lugar onde eu digo coisas sobre o mundo e mais um lugar onde eu investigo os fatos do mundo a partir de uma perspectiva pessoal dos personagens, das visões de mundo e vozes que eu coloco ali, né? As hipóteses de existência. E de uns anos para cá, minha literatura foi começando a ouvir muito fortemente o contexto sociopolítico brasileiro. Desde o professor, que o personagem retoma toda uma história do Brasil desde os anos 70. O próprio Filho Eterno é um livro em que aquele pai daquela criança com síndrome de Down, ele repensa a própria vida e a sua geração, a geração dos anos 60, 70, a geração da contracultura. Isso foi tomando conta da minha literatura. E A Tirania do Amor é um livro que se passa, o espírito do livro é aquele momento de passagem, aquele limbo brasileiro depois da cassação da presidente Dilma Rousseff, o período Temer, depois daquelas jornadas de 2013. Então, era um momento de uma espécie de um limbo político brasileiro, de onde veio, na verdade, se criou ali o ovo da serpente, né, que foi o governo seguinte, na primeira eleição, por uma sucessão de o acaso tem um papel extraordinário na história. Eu sempre acredito nisso. A história não é uma ciência exata que vá numa direção que você coloca as variáveis e vai dar necessariamente daquilo. Não. A história é um caos, né? Você tem as coisas que podem acontecer diariamente, quer dizer, o mundo não para nesse sentido. E A Tirania do Amor absorve muito aquele espírito do limbo e o Espinhosa. E aí, claro, com a produção literária, a linguagem, a estrutura de narrativa, isso aí foi um amadurecimento meu de livro para livro, eu vou testando formas. Então, o Espinhosa me surgiu como uma figura interessante, que eu achei. Eu queria trabalhar num tema assim, fora da minha área de conforto. Ele é um economista. Aliás, eu passei estudando bastante história do dinheiro, questões econômicas, para dar consistência ao personagem, a dimensão dele pessoal, e ao mesmo tempo o nome Espinosa, ele é um racionalista, alguém tentando racionalizar, organizar, e a família dele desabando, a briga com os filhos, principalmente, né? A filha ele tem uma relação diferente com a mulher. Então é um livro que é um processo de investigação ficcional que deu no que deu, um livro chamado A Tirania do Amor naquele momento. Assim como Tensão Superficial do Tempo pega o momento seguinte, já numa outra história, né? Sim, ao longo dos tempos a sua literatura, e acho que uma vez disse que a grande literatura tratava da margem, sobretudo, não é? Da margem. Neste caso temos aqui no centro deste livro um contexto socioeconómico privilegiado, não é? Há um casal uma advogada de sucesso, um economista de sucesso, um financeiro de sucesso, e o mundo a desabar à volta deles. Eu queria lhe perguntar de que modo é que a margem cabe aqui, quando estamos a falar das pessoas que não encaixam, não é? Neste caso, a margem. Nenhuma pessoa encaixa, né? Sim. Nós estamos condenados a uma inadequação mais ou menos perpétua, se você for a fundo mesmo, dizer não, como diz a célebre frase de perto, não, ninguém é normal, né? Sim, Você trata justamente dessas pequenas anormalidades cotidianas. A margem ali está uma inadequação e até a dificuldade de entender o próprio país, né? Quer dizer, digamos, nesse pano de fundo político que aparece ali,
essa inadequação está, parece que esse não é o meu Brasil, esse não é o meu mundo, esse não é, ou seja, e que você cria quadros mentais estáveis de representação da realidade da sobrevivência diária, e os últimos anos, as 2, 3 décadas para cá, a coisa parece que vai demolindo ano a ano, vai tudo remontado, tudo colocado em outros termos, né? E a ficção pode dar conta disso aí, né? A ficção hoje ela está virando quase um nicho da linguagem, né? Ela já não tem a presença que tinha em outros tempos da história recente, do século XIX para cá, mas ela pode dar conta de uma forma que os outros discursos do dia a dia, o jornalismo, a história, a não ficção, a filosofia e tal, às vezes tem dificuldade de dar conta disso aí. A literatura tem uma antena para pegar as hipóteses do que está acontecendo, né, como intuições, não como verdades, mas como intuições. Que antena é essa? A capacidade do escritor conseguir captar uma espécie de espírito do tempo? Eu acho que sim, eu acho que a literatura faz isso. Mesmo que o autor não pense nisso, a linguagem literária ela capta o espírito do tempo, né? Tem aquela frase do Ezra Pound famosa, os artistas são a antena da raça, que eu não assino embaixo. Até a palavra raça aí, para mim, dói muito, é uma coisa assim, tem uma fratura ali, é o momento próprio Ezra Pound, aquela história, né? Mas essa ideia de antena como percepção, ela é interessante, como sinalização do que se passa, né? A ficção faz isso, porque, na verdade, para o escritor, a linguagem do escritor sabe sempre mais do que ele. Parece uma frase de efeito dessa, mas não é, porque você se educa no processo de criação literária e você vai criando a própria linguagem, a própria maneira de ver o mundo, todo esse aprendizado duro de quem escreve sabe como é difícil, que é você ter a própria voz, desenvolver essa própria voz. E, no fim, essa voz começa a ser meio autônoma com relação a você mesmo. Você cria dentro de si um narrador. Toda obra literária se processa, se faz pela constituição de um narrador. A construção desse narrador, você cria um duplo, que normalmente sabe mais do que você, porque é como se, pela prática da escrita, a própria linguagem tivesse formas, te indicasse caminhos, e é nesse sentido que eu acredito na inspiração. Eu não acredito na inspiração assim, daquele que você ficar sentado e esperar que caia um raio do céu e dizer agora eu vou escrever uma... Não, as inspirações no próprio ato de escrever. Eu sinto que sempre que eu acabo uma página, todo dia eu escrevo uma página de ficção, que eu escrevo coisas ali que uma hora antes nem me passava pela cabeça. A linguagem me levou para aquilo. Quer dizer, o meu narrador me induziu, levou para aquela descoberta. Então é um processo sutil, difícil da gente definir, assim. Mas a gente sente, quem escreve sente. Eu estava-me a lembrar de um ensaio onde você desenvolve essa ideia, precisamente. Acho que é um ensaio que deu na Academia Brasileira de Letras, onde fala de como é que essa sua linguagem, uma linguagem que sentiu como sua, terá aparecido e como ela, de alguma maneira, depois se autonomizou em relação a si mesmo, não é? Sim, isso está muito bem explicado e vem muito associado a essa ideia de duplo, e aqui eu queria juntar, gostava que você desenvolvesse essa ideia de duplo na sua literatura, ainda mais quando temos aqui um protagonista neste romance, que é o Otávio Espinhosa, que tem um duplo. Ele escreveu um livro de autoajuda com um pseudónimo, e é uma coisa muito pouco provável. É alguém que é tão obcecado pela matemática, não é? A matemática da vida, e chama este livro que ele escreve, não é? A Matemática da Vida. A Matemática da Vida também poderia ser um título para a Tirania do Amor, só por... Exatamente. Eu quando comecei a escrever, era a Matemática da Vida. Eu tinha uma ideia, para vocês terem uma ideia da composição, eu tinha ideia de um economista que ia estar em crise familiar, mas eu queria o tema da economia, porque era uma coisa que começou a me interessar assim, na não ficção, digamos. Eu comecei a ler e eu disse, não, quero escrever sobre um economista. E aí a ideia da racionalidade não dar conta da vida pessoal dele, né? E isso surgiu como a Matemática da Vida, que ele escreveria um livro, uma espécie de uma aposta, eu não sabia bem com quem nem nada, dizer, não, esses best-sellers de autoajuda, eu sou capaz de fazer também. Então, ele faria a Matemática da Vida, né? E tinha engraçado que tinha na frente ali da minha estante, eu estava escrevendo, que eu estava começando a esboçar o livro, estava a Ética do Spinoza.
E ali, aquela Ética Spinoza era um livro que foi do meu pai, tinha anotações. O Spinoza era uma figura, embora não seja especialista, não sou filósofo, mas era assim, eu sempre li carinhosamente, eu tinha assim, uma relação carinhosa com a figura dele. Ali que nasceu o nome Spinoza. Eu comecei a pesquisar, ver o nome, que é da Península Ibérica, as variações da palavra. Espinhosa é uma delas, é um aportuguesamento, provavelmente de um judeu novo. Sim, exatamente. E aí o personagem foi crescendo. E, claro, eu fui reler a Ética, porque, na verdade, o que era a filosofia pré-iluminista dessa época, né, da Renascença? Eram livros de autoajuda da época, altamente sofisticados, mas a Ética, o Montaigne, quer dizer, você começa a ler essas figuras, era a autoajuda da época, claro, dizendo entre aspas isso, na verdade eram visões, arquiteturas filosóficas muito complexas, nem se confunde com simplesmente manual de orientação ligeira e tal. Mas eu fiz essa brincadeira, esse tipo e o Spinoza, ele está no eixo disso aí, é alguém que tenta brincar com essa questão da matemática da vida, né? O mal da matemática é que ela tem uma compulsão irresistível a retificar o mundo, de modo a adaptá-lo à pura e exata abstração da geometria. Transferi o meu talento matemático à apreciação das pessoas. Na minha cabeça, Raquel, as pessoas são equações difusas, mal formuladas, e cabe a mim retificá-las, devolvê-las ao trilho original. Ela achou graça, depois ficou séria, pensou bem e disse: é isso mesmo, Otávio. Você quer retificar as pessoas, de modo que elas se comportem de acordo com o teorema que você reservou a elas. Ele riu, ela não. Mas vamos a essa ideia do duplo, porque temos o escritor que arranja na linguagem uma espécie de duplo, não é? E neste caso temos uma personagem que tem um duplo também, e há muito mais duplos por aqui. Portanto, e não é o primeiro romance em que isso acontece. E há ensaios onde o Cristóvão desenvolve esta ideia na literatura. Eu gostava que falasse um bocadinho deste duplo, um homem duplicado. Todos nós temos uma vida dupla, quer dizer, você tem uma vida íntima, pessoal, outra vida para uso coletivo, digamos assim, do dia a dia, com graus diferentes de intimidade ou de autoexposição ou de distância, né? São processos mais ou menos naturais. Claro, são processos culturais, mas se processam com naturalidade, digamos assim. Agora, o processo da escrita é a constituição de um duplo, que escrever é criar um narrador. Você, na verdade, o escritor que tem uma voz própria, ele cria um narrador que não se identifica totalmente com ele, e às vezes muito pouco, ou distanciadamente com relação a ele próprio, a própria voz. E essa é um dos elementos de separação da ficção da não ficção, porque no momento que você é exatamente igual ao teu narrador, você está escrevendo não ficção. Você está realmente determinando, dizendo coisas com valor de verdade, com valor de face. O narrador, ele covardemente se esconde, o escritor, ele se esconde atrás do narrador, e que esse narrador é um mistério, como ele se constitui, como ele se faz, né? De onde que ele está ali, o narrador do Spinoza, porque a primeira pessoa se funde com a terceira, há uma identificação narrativa com a visão dele, em alguns momentos, outras não, e você vai avançando. E mais o prazer da narrativa e o prazer da literatura, porque escrever para mim é uma das... me deixa muito feliz. Eu sempre que estou escrevendo um livro, embora dê um certo pânico, dê um medo, a página em branco sempre tem esse terror embutido, né, que você não tem nada e vai ter que criar alguma coisa. Mas quando eu embalo num livro, quando eu começo a me envolver, para mim é uma salvação. Eu fico muito feliz escrevendo. O meu humor melhora. Agora, por exemplo, eu comecei um outro romance em janeiro. Eu escrevo sempre de manhã, né, das 7 horas, das 7 às 9, 9h30. Hoje não, já tinha esse compromisso, assim, tinha coisa para resolver. Hoje eu tirei férias. Então, mas eu estou num estado de espírito, apesar da pandemia, apesar de todo esse horror aí, eu estou num estado de espírito muito bom, porque eu estou escrevendo, eu estou começando a entrar no mundo paralelo, no mundo dos personagens. Então tem esse lado da literatura. A literatura é um prazer também. E para o leitor, se você tem a felicidade de passar esse tipo de felicidade da escrita para o leitor, para a leitura, é maravilhoso. É um processo de comunhão, pressupostos que os homens podem se comunicar. Isso parece um tanto ou quanto paradoxal quando você, a certa altura da sua vida, diz que a literatura nasce da infelicidade. Assim,
Eu brinco, eu gosto de brincar com essa ideia. Para mim nasceu como uma brincadeira, porque eu virei um escritor profissional. E depois que eu escrevi o filme Eterno, foi um sucesso, aí eu larguei a universidade. Eu passei a viver de livros. Durante 10 anos eu passei a correr o Brasil, viver, viajar. Então, é figura do escritor profissional, aquilo que seria a pior coisa do mundo que podia acontecer com alguém para a geração dos anos 60 e 70. O escritor profissional seria aquele vendido, aquele entregue ao sistema. Você tinha que ser um rebelde, um esquecido, viver num canto isolado e tal. Então, eu era assim, o hippie daqueles. Então, depois eu mudei, minha vida mudou, tomou outra direção, eu virei um escritor profissional e comecei a fazer palestras, e aí as pessoas perguntam coisas assim, o que faz o escritor, etc. Eu comecei a desenvolver teorias sobre isso aí, porque não era coisa com que eu não pensava. E claro, você acaba fazendo uma construção teórica sobre a própria atividade, mas eu comecei a perceber que existe um fato em comum, que é a infelicidade que leva as pessoas à arte em geral, e muito especificamente à literatura, porque ela é uma... a atividade literária, ela é tão desgastante, ela envolve de uma forma tão profunda quem entra de cabeça nela, tem que ter uma razão muito forte, né? Você, para escrever um romance, tem que ficar horas e horas e horas da tua vida sozinho escrevendo. Quer dizer, naquele momento você não está vivendo a vida lá fora, você está vivendo uma vida paralela, imaginária. Você não tem nenhuma garantia de que aquilo que você está fazendo vai ter um leitor, vai ser aceito, vai ter qualidades. Ou seja, uma aposta meio ética que você faz com relação à linguagem, com relação ao projeto próprio existencial. Vai um pingo de vaidade aí grande, às vezes uma chuva de vaidade, isso não está livre também, quer dizer, a imagem do escritor, paradoxalmente, ainda ela tem o escritor, nossa, que coisa impressionante, ele é escritor. Os escritores hoje sejam a última raspa do tacho das artes, né? Você já não tem mais aquele papel que tinha em outros momentos da história, mas tem ainda esse lance de prestígio. Ou seja, tem que ter alguma infelicidade por trás. Você começa a ver as biografias dos escritores, você vê que parece que quanto mais infelizes eles são, mais importante é a obra deles, né? Você pega a vida do Kafka, a vida do Dostoiévski, a vida do Tolstói, ou vocês têm processos digamos assim, de fraturas, de inadaptações, de miséria, de pobreza, ou de problemas mentais mesmo. Sim. A questão limítrofe. E aí você produz um escritor, né? Tem isso aí. Então eu comecei a brincar com essa ideia de produzir felicidade. Situou na sua própria biografia, não é? Exatamente. Eu digo, meu pai morreu quando tinha 7 anos, foi um choque para mim, profundo, deixou marcas. Até hoje você tenta... alguém já disse, né, que tudo que o escritor escreve é para resolver problemas de infância. A vida é até os 10 anos. Depois você passa o resto da vida tentando entender o que aconteceu naqueles 10 anos, que é aquilo que fez você ser o que você é. E então isso marcou profundamente. Depois marcou os anos 60, foram muito marcantes, porque era revolta familiar, era um momento de implosão de todos os valores, um momento de revolução, de contracultura. E eu embarquei de cabeça aquilo no momento em que a gente é muito suscetível a isso aí, que é ali entre os 14 e os 20 anos. Você está em processo de formação. Ou seja, mais um processo, porque é uma inadaptação, você não está, parece que não se sente em lugar nenhum, né? Depois dos anos 80, eu morei em Portugal, né? Eu lembro que em 74 eu fui estudar em Coimbra. Eu sempre brinco e digo assim, felizmente a universidade estava fechada, então eu fiquei um ano só vagabundeando na Europa, em vez de trancar. Quando recomeçaram as aulas, eu voltei para o Brasil. Fiquei 14 meses sediado em Portugal, com algumas viagens, fui lá para a Alemanha, né? Tive essa passagem. Aí, em 80, o primeiro filho com síndrome de Down. É mais uma pancada, quer dizer, um problema que você tem que resolver. É um foco de infelicidade. Estou sendo bem objetivo com a própria vida, assim, com os fatos. E claro, mas aí eu sempre brinco que diz assim, se é a infelicidade que produz literatura, a literatura produz felicidade também. Há um ensaio sobre a ética da ficção. Acho que tem um ensaio chamado A Ética da Ficção. Eu gostava que muito sinteticamente nos desse essa definição do que é para si a ética da ficção.
num momento como este, por exemplo, onde há uma confusão tremenda entre ficção e não ficção, a verdade e mentira, factos e fake news. Portanto, estamos num tempo em que, se houve uma altura em que muitos autores diziam que não existe a distinção entre verdade e ficção, parece que agora é preciso dizer isto de outra maneira, não é? É preciso ter alguma cautela a dizer, ou pelo menos explicar, esclarecer um bocadinho o que é isto. Sim, eu acho que a ética da ficção, que eu dizia assim, colocava assim como um ponto de partida, o que eu queria dizer, que muita gente perguntava o que dizer a um escritor, a quem está começando, qual é o sentido da literatura, etc., que escrever é um projeto, antes de tudo, um projeto ético, ou seja, é uma escolha que você faz para uma viagem que não tem nenhuma certeza de nada. Então é uma viagem meio radical. E você não pode sustentar essa viagem em andaimes. Só a vaidade não sustenta isso aí. Só o elogio não sustenta isso aí. Só o sucesso não sustenta isso aí. Você precisa ter alguma coisa mais funda com você mesmo para isso aí ficar em pé. Então, essa é uma questão que eu coloco que foi muito própria para mim. Quer dizer, isso para mim sempre foi muito claro. E, claro, a ficção ela responde ao tempo, num sentido, mas aqui é preciso separar a obra de ficção, que a literatura sempre sobrevive mais ao autor, né? A boa literatura, ela transcende o autor. Tanto que você pode ler obras às vezes, de pessoas até desprezíveis da história da literatura, mas as obras deles transcenderam, foram muito superiores a eles, tiveram uma importância como linguagem, como expressão de um tempo, que o autor fica pequenininho diante dela, né? O próprio autor fica pequeno. E, claro, outra é a atividade pública do escritor, que essa é uma opção pessoal também. Eu tive várias experiências nessa área, já tardiamente, depois dos 50, eu comecei, por exemplo, a escrever em jornal. Comecei num jornal de Curitiba, no tempo que a Gazeta do Povo era jornal, hoje não é mais, é um portal, né? Escrevendo crônicas, uma coisa caseira, uma coisa da província, assim. Mas isso aí foi começando a me colocar diante de um público diferente do público da literatura. Porque um jornal trabalha com um momento imediato, instantâneo. Você escreve, sai o jornal, às 7 horas da manhã você já recebe uma carta de leitor dizendo, olha, isso aqui é um absurdo, não sei o quê. A relação com a realidade factual é muito próxima. A crônica é um gênero esquisito, ninguém sabe dizer bem o que é, mas ela sempre tem um pé na realidade factual cotidiana. Ela tem, por mais poética que seja, ela tem esse pé, é um ponto de partida. E depois, mais tarde, já num outro fôlego, eu tive uma coluna, mantive durante 2 anos uma coluna na Folha de São Paulo, e que aí sim, eu entrei numa outra experiência que não era minha, que é você criar uma persona pública de jornalista, de espaço de jornal, o que é diferente do ficcionista, são funções diferentes. Você, no jornal, você cria, de certa forma, um narrador, mas de outra natureza, não é um narrador ficcional. Você cria um narrador público, uma figura pública. Você tem um tipo de linguagem que não é fácil, é uma coisa que eu apanhava muito para acertar meu tom, qual é a minha linguagem, qual é o meu espaço, o que eu estou falando, né? Mas é reconhecível para o leitor, ou seja, o leitor reconhece que aquele texto... Exatamente. E claro que aí você começa... Isso aí, por exemplo, puxou muito, esse tipo de prática de jornal, puxou muito a minha literatura, acabou dando, porque eu sou muito influenciável, temas políticos, sociais, contemporâneos começaram a entrar na minha ficção pela via, primeiro, da crônica, do espaço do jornal. Quer dizer, eu comecei a prestar mais atenção nisso aí, no sentido que eu não prestava antes, embora vivesse como qualquer cidadão, lendo jornal e tal, mas você não tinha aquela relação direta de troca. A literatura parece que ela vivia uma bolha um pouco mais afastada do dia a dia, né? De repente ela começou a entrar. A internet também é um outro fator que mudou a tecnologia de comunicação, ela revolucionou, isso é chover no molhado, não vou nem dar detalhes disso aí, todo mundo sabe como ela revolucionou, virou de perna para o ar os processos de comunicação, os processos de jornalismo, tudo que refere à comunicação, a internet virou de pernas para o ar. Então, de certa forma, hoje você vive imerso numa instantaneidade sociopolítica da qual é impossível escapar. Quer dizer, nem que você vá para uma ilha lá no fim do mundo, você não consegue mais viver solitário. Não dá. Você foi jogado brutalmente uma correnteza, uma multidão, e com problemas sérios de sobreviver nisso aí. Eu fico pensando na geração mais jovem, porque o mais velho, que já passou, já depois dos 50, 60, você já tem um certo escudo de segurança, você já desenvolveu certas defesas, mas para o jovem ali, com 14, 15, 16 anos, você entra nesse turbilhão, você está recebendo tudo isso aí, por todos os poros de informação,
E às vezes falta solidão, falta introspecção para você conseguir criar a sua própria casca, digamos assim, né? A sua própria voz no meio desse turbilhão. E claro, a literatura acompanhou muito isso aí, né, no sentido de que ela mudou o farol. Os movimentos identitários, a questão racial, tudo isso aí começou subitamente a vir à tona de uma forma, nada de novo nisso. É que, de certa forma, as coisas eram mais lentas. Havia, por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil subterrâneo, que não vinha à tona. Ela vem vindo assim, mas de uma velocidade muito grande para chegar no ponto que está. E a literatura, claro, que acompanhou isso aí. Os temas sociopolíticos identitários, por exemplo, eles entraram com tudo. Eles estão numa dominância, uma presença dominante de uma forma incomum. Como é que você vê esse domínio? Olha, eu sou muito zen com relação a esses movimentos da história. Eu acho que são processos, ondas e fluxos que recolocam os trens nos trilhos, às vezes. Aí você tem exageros de toda forma, que isso acontece periodicamente, e depois você filtra lá na frente qual que é o espaço realmente da literatura, o que é, qual é a distância de ficção e não ficção. Eu acho que hoje a gente está vivendo um impacto muito grande de movimentos da contracultura lá dos anos 60 e 70, que começaram, por exemplo, a questão do relativismo, a questão da desconstrução, todo o discurso pós-moderno. Isso aí foi minando os eixos de referência conservadores, no sentido, não, conservador não estou usando no sentido político do termo, mas eixos de referência que vão se mantendo ao longo eixos de referência culturais, eixos de referências políticos também, mas não estou usando a palavra conservador no sentido imediato político partidário. Eu estou falando como movimentos de cultura, né? Eles foram sendo minados, eles de repente foram revirados, a internet isso aí deu uma implosão total. Então, de certa forma, é uma intuição que eu tenho. Eu não tenho uma palavra final sobre isso. Aí, aliás, ninguém tem palavra final sobre nada, né? A gente fica tateando. De certa forma, os movimentos filosóficos de ponta daqueles anos 60, 70 e 80 acabaram se encontrando com um caos da pura mensagem. O meio é a mensagem, a famosa frase do McLuhan, lá, que ninguém se lembra mais, da minha geração aquilo lá, tal. Parece que hoje virou uma coisa totalitária, assim. Houve uma quebra de estabilidades filosóficas, assim. Os escritores deixaram de conversar com os brasileiros. Os escritores brasileiros deixaram de ter uma conversa com o Brasil. Você acha que essa conversa foi retomada a partir de determinada altura, neste momento no Brasil? Porque escreve-se muito sobre a atualidade, ou seja, parece que no Brasil... É interessante, você me lembrou uma frase, realmente eu costumava dizer isso aí, eu estava pensando, eu pensava assim, na história da literatura brasileira, a produção literária clássica do século XX, que foi até meados dos anos 70, você pensasse os grandes nomes, as grandes referências, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, na prosa, Jorge Amado, os nomes que marcaram o século XX, Graciliano Ramos, etc. É um movimento dos grandes narradores, principalmente na prosa e mesmo na poesia, né? Eles têm assim, um papel até ali dos meados dos anos 70, embora muitos morreram bem mais tarde, mas, digamos, o corpus literário clássico do século XX, ele, mais ou menos, ele foi acabando ali nos anos 70, e aí começou uma alta fragmentação literária, justamente já uma relativização, um processo de desmontagem dos grandes sistemas, etc., e mudou totalmente de perfil. Mas eu dizia assim, muito jornalisticamente, o fato simples de que esses autores clássicos do século XX, eles eram extremamente populares. Todo mundo lia Jorge Amado, todo mundo lia Lígia Fagundes Telles, lia Clarice Lispector, todo mundo lia o Érico Veríssimo, todo mundo eram autores populares. Eles estavam na lista dos best-sellers, ali até os anos 70 e 80. Depois disso aí, a literatura brasileira deixou de ter presença, ela foi perdendo o leitor. Eu não estou dizendo isso como uma lamentação, é simplesmente um fato. É só pegar a lista dos best-sellers lá dos anos 80 e 90, vai ver que começou a mudar de perfil. Várias outras razões aí, quer dizer, houve uma internacionalização temática, o advento da literatura de autoajuda ou de especulação espiritualista, tipo Paulo Coelho, um fenômeno absolutamente mundial, né? Mas que não dá para dizer que é a literatura brasileira no sentido estrito. É extra brasileira. Ele está numa outra faixa de globalizante de produção literária, que
estava para entender aquele período. E aí você perdeu, quando eu dizia assim, perdeu o leitor, quer dizer, era um fenômeno, simplesmente, de fato, o brasileiro não lia mais autor brasileiro. A Alice Bessel estava dizendo isso, né? Hoje voltamos a isso. Realmente, você lembrou bem. O movimento contemporâneo está chamando muita atenção para a literatura brasileira. O livro do Itamar, O Torto Arado, está dentro mais vendido, maravilhoso. Brasileiro vendendo mais com temas brasileiríssimos. O mundo rural brasileiro, quer dizer, o Brasil continua um país rural, continua um país arcaico, e com a questão racial especificamente, que é a grande chaga histórica brasileira, né, que a gente tem para resolver esse fato. Então, realmente, há um movimento, há uma retomada nesse sentido, nessa direção. Sim. E isso o pessoal está estudando, está vendo. Agora, como escritor, você tem um processo que não é, o tema não vem assim do momento, agora eu vou escrever sobre isso. Não, eu tenho uma história que vem lá de longe, eu vou seguindo o meu mundo, as minhas referências, o que eu tenho a dizer na ficção, e esse eu acho que é um compromisso ético do escritor, quer dizer, dele ser fiel a ele mesmo, ao trabalho dele. Há uma frase neste livro que estamos aqui sobretudo a falar, A Tirania do Amor, em que alguém se vira para o Espinhosa e diz: Espinhosa, a verdade é que não sabemos o que fazer com a questão racial, a brutalidade das estatísticas, a nossa cordialidade perpétua. Isto é uma maneira de ser brasileira ou é uma maneira de ser esta impotência, não é? Há uma espécie de impotência perante... É uma questão complicadíssima, é uma variável do Brasil que não pode mais ser ocultada, ela está saindo por todos os poros, a questão racial, e pela peculiaridade brasileira, por uma peculiaridade racial, que é o fenômeno da miscigenação. Eu não estou dizendo, por favor, quando eu digo miscigenação, não estou dizendo que seja nenhuma maravilha, como queria o Gilberto Freire lá, mas é simplesmente um fato de miscigenação racial e cultural, vinculado também ao processo de urbanização do país. Quer dizer, o Brasil era um país predominantemente rural até meados dos anos 50, e hoje é um país praticamente totalmente urbanizado no sentido selvagem da palavra. Sim. Grandes concentrações humanas, desenraizamento de tradições, e nós estamos no meio de um furacão histórico. É muito difícil você chegar com um bisturi e dizer, olha, está acontecendo isso. Tem que depurar, ver para onde que vai, em que direção que vai. Pessoalmente, eu acho que a resposta que você dá à questão racial brasileira, calcada basicamente no princípio, por exemplo, americano ou da África do Sul, a teoria de uma gota de sangue define o tal, ela não serve para dar conta da realidade brasileira. Entendo perfeitamente movimentos nesse sentido. É uma questão cultural envolvida e política envolvida, e questão de cidadania, questão de construção dos indivíduos. Mas eu não tenho resposta para dar. É um modelo que, para mim, não responde totalmente. Estamos no meio de um processo histórico, e eu acho que você tem que considerar uma realidade específica, muito específica do Brasil, para dar conta dessa questão especificamente racial. Sim, e no meio deste caldeirão, não é, de problemas, aparecem os axiomas do duplo do Spinoza, e uma ideia que penso que é a Raquel que lhe diz, que as pessoas normais gostam de felicidade e de que a podem ter controlada. A matemática aplicada à felicidade... O cansaço ou a tristeza do homem da banca que lhe vendeu a revista lembrou-lhe o pai dos últimos tempos. A dura imagem que ele levou aos Estados Unidos para nunca mais refazer. Os cabelos ralos, a postura sutil da desistência, a papada sob os olhos, faltando-lhe apenas a agudeza, as bicadas do olhar, a marca da irrisão. Sentiu uma pequena epifania da memória no meio da calçada. Um homem em busca de alguma coisa sólida a se agarrar antes de chegar ao trabalho, à demissão, ao divórcio, aquela fratura da manhã. Por que, afinal, tenho de viver com Spinoza até o fim dos tempos? E você, o que me diz? Você não tem o mesmo sentimento com relação a Dorinha? Ele lia as espantosas revelações de uma completa estranha. Quem era essa mulher com que ele se casou e que agora o chamava de Spinoza pelo sobrenome, como um colega de escritório? Ela já estaria lá, ele tentou calcular. Era mais um cálculo que um sentimento. Não sentimentalize ou você será destruído de vez. Quando saíram do restaurante, há 22 anos, e num gesto quase ao acaso, se tocaram e se abraçaram como se começassem pelo fim. O destino é a felicidade, mas nós já começamos felizes.
A felicidade foi o princípio, não o fim. Não havia mais espaço para subir. Nós não cabíamos em nós. Ela achou graça da imagem que parecia ocupar lugar no espaço. No mundo afetivo, começamos sempre do ponto mais alto. É ele que nos leva adiante. O resto é um esforço impossível de manter a mesma altura original para sempre. Você vai colocar isso na sua matemática da vida? Diga lá, Kelvin Oliva. Parece uma coisa... Seria maravilhoso, não é? Se a matemática se desse o ter a felicidade que pode ser controlada. Não pode. A gente tem um problema sério para resolver na vida, que é a morte. A gente sabe o final do filme. Como dar conta disso? Este tipo, você divertiu-se, presumo, a escrever este tipo de axiomas, não é? Eu gosto, eu sou duas coisas, um filósofo frustrado e um poeta frustrado. A poesia... E o matemático, fica onde? Eu tenho uma fascinação pela matemática, mas é uma fascinação de fora. Eu sempre fui incompetente total em matemática, sempre fui o pior da turma em matemática, passava empurrado em álgebra, etc. Então era uma coisa, uma falha da minha cabeça. Tanto que uma das coisas que eu tive em conta ao escrever o Tirania do Amor, fazer um economista, é dizer assim, eu quero enfrentar essa minha fraqueza. Então eu comecei a ver aquelas figuras de linguagem, as metáforas da própria matemática. Eu pesquisei muito nessa área para dar uma dimensão assim, realista para o Spinoza. Mas a filosofia sempre foi muito presente. Eu li muita filosofia quando jovem. Era uma área que eu gostaria de ter seguido assim, por conta própria, mas a literatura, a ficção foi tomando conta da minha vida. E eu tive uma vida acadêmica muito tardia. Ou seja, eu só fiz vestibular com 25 anos, eu já tinha toda uma formação anterior que foi marcante para mim. Eu acho que isso fez o ficcionista, né? Embora eu escrevesse muito mal naquele tempo, o que eu vivia entre os 15 e os 25 anos me marcaram como ficcionista, e meu olhar, a minha voz, minha maneira de ver o mundo, pelas experiências que eu tive, experiências alternativas, vivi em comunidade, etc. Aquilo marcou muito. Quando eu fui para a universidade, eu já estava numa outra, assim. Eu olhava a universidade de uma forma muito pragmática, muito autossuficiente com relação a mim mesmo. Assim, eu queria usar... A universidade não me formou no sentido dela me dar... eu sou alguém formado eu cheguei mais tarde, né? O que eu acho que para o escritor fez bem. Eu não acho que a universidade, para o ficcionista, eu não sei se é uma boa ideia, né, você ser ao mesmo tempo um professor de literatura e um escritor. No meu caso, seria uma tragédia. Eu dava aula de língua portuguesa, eu gostava de linguística, eu gostava da matemática, da coisa fora, fria. Mas é claro, cada caso é um caso, a gente tem que pensar nisso aí. Então eu gosto das personagens, por exemplo, o Felipe Chavez, para mim, ele diz algumas coisas que eu fico testando como pressupostos filosóficos. E de poeta, eu acho que a minha prosa está adquirindo uma densidade poética, no sentido não convencional da palavra. Começou lá no fotógrafo e tal, mas eu digo assim, que o escritor que mais me influenciou foi Carlos Drummond de Andrade. Mesmo na prosa, né? Eu sei poemas dele de cor, eu li tudo de Drummond, a voz do Drummond é muito presente para mim, a sintaxe dele, a maneira como ele equilibrou um olhar frio e racionalizante e, ao mesmo tempo, uma sentimentalidade comprimida que está no verso dele, que eu acho muito brasileiro aquilo. O poeta é alguém que realmente põe a mão no fundo, assim, pega o coração do país e põe para fora, assim, arranca, pega aquilo que ninguém vê, mas que está presente em todo mundo, assim, que é o ponto de liga de uma cultura, né? Você consegue perceber qual é o ponto que liga? Esse ponto não dá para dizer, mas quando eu leio um verso dele, e agora José, os grandes poemas, todos os grandes poemas A Máquina do Mundo, é uma coisa impressionante como ali eu sinto que um ponto de liga. Ele está falando para mim o que ele está dizendo. E o poeta diz isso de uma forma muito sintética, muito forte. Ele desconcerta num verso, ele arranca coisas para fora que você não imagina que não. Então, o Drummond, voltando, ele foi uma influência para mim como escritor. Uhum. Embora não tenha nada a ver, nenhum romance que eu escrevia com poesia nesse sentido. Mas eu acho que a linguagem dele está por baixo. Né? E eu fico perseguindo a poesia, né? Tanto que eu tenho um poeta agora que é personagem do meu livro que eu estou escrevendo. E eu estou me divertindo com ele. Assim, eu acho que é um personagem que vai longe. Ele vai, talvez, lendo até um outro livro mais adiante, porque ele é muito jovem. Então, um jovem poeta. Estava a pensar se essas palavras, como as de Drummond, por exemplo, fornecem uma espécie de chão, ou de território, que se pode chamar de união em relação a uma identidade. Ou seja, você vive no sul do Brasil,
fora do eixo que domina a literatura e as artes, Rio-São Paulo. Depois ainda temos o Nordeste, que é outra realidade, a realidade da Amazónia. Portanto, o que é que une estas geografias tão distintas, estas culturas tão distintas? É uma voz como essa, por exemplo, que consegue dar um terreno, um chão, e que tanto os do Sul como os do Norte se reconhecem nessa espécie de eco, de ritmo. Isso é fantástico que a literatura pode fazer. Se criar... É difícil definir uma nação brasileira. Sim. É muito difícil. Muitos têm tentado, não é? Muito têm tentado, é impossível você dizer o que é uma nação brasileira, o que é a nação brasileira. Cadê os índios? Cadê os negros? Como é que eles entram? Onde que foi? Quem que criou a ideia de nacionalidade? E quando você vê, por exemplo, o atual estado de estupidez política no país, assim, da mais absoluta estupidez, inimaginável, que é o governo presente, você diz, de onde veio tudo isso? Esse homem foi eleito. Que circunstâncias históricas, como se criou esse... E, ao mesmo tempo, existe um senso de comunhão que em algum lugar está se mantendo, né? Eu não sei como chegar nisso aí. Então, claro, você é marcado profundamente pela própria geografia, pela própria etnia, pela herança familiar. O fato de ser do Sul é uma coisa marcante com relação à cultura, né? Realmente, o fato de estar fora do eixo, ele era relevante, você sempre se sentia meio deslocado, quer dizer, dá um certo... A margem, um complexo de província, né? É uma coisa assim, pouca gente no Sul, talvez o Rio Grande do Sul se livrou disso aí na medida em que eles já quiseram até ser países separados, né? Já tem uma tradição fronteiriça e uma presença muito forte, mas ali tem um limbo ali entre Santa Catarina e o Paraná, etc., que sempre ficou entre uma coisa e outra, até franjas de São Paulo, de ter assim, o Sul tem essa marca. Eu acho que hoje, com a internet, essa noção da região ela foi progressivamente perdendo importância. Quer dizer, hoje, na verdade, todo mundo está no centro. A internet criou esse potencial. Mas, claro, você na região você tem marcas culturais. E o Nordeste e o Norte do Brasil. O Brasil é gigantesco, é uma coisa assim de uma fusão de culturas diferentes, regionais, de tensões de história. Quer dizer, é complicado falar, é muito difícil tentar definir uma nação brasileira, mas ela está em algum lugar, eu diria que ela é um potencial que está em algum lugar e a gente pode chegar lá. Eu acho que a literatura é um trabalho de formiguinha nesse sentido, de tentativa de criação de um ponto em comum, né? Eu não abdico, como um velho iluminista, da ideia de um homem universal. Eu não abdico da ideia de uma condição humana universal. Eu falo homem porque já é heterossexual, masculino, condição humana universal, não abdico. Sim. Você vai aprendendo, estou aprendendo muito nas últimas décadas com relação a esses novos movimentos que quebram, fraturam pontos de vista que você tinha sedimentado. São aberturas novas, mas eu não abdico dessa condição, de uma condição humana universal transcendente, né? Eu tenho dificuldade de lidar com a noção de tribo. Para mim, tribo, exatamente. A ideia de você fechar guetos, tribos, clubes fechados, isso para mim tem uma carga anti-humana, tem uma carga problemática isso aí. Então, a ideia de condição humana universal, que é uma ideia iluminista, de tudo que ruim que teve no iluminismo, deixa para fora, mas essa ideia como um potencial é uma coisa que eu alimento. Eu acho que esse é o território da literatura. Entretanto, o nosso tempo está aqui a esgotar-se. Eu queria só fazer-lhe uma pergunta, porque acabou de há pouco revelar um bocadinho no seu último romance, vão aparecer máscaras, vai aparecer a pandemia, e eu pergunto-lhe sobre os riscos que existem, por um lado, e a urgência que o escritor pode sentir em escrever sobre a atualidade, ou seja, sobre o momento presente, ou seja, presumo que seja... Ótima pergunta. Você me diz isso, é um risco muito grande. Você pode, ao tratar de um tempo presente, você pode escrever um panfleto, você não tem ainda a perspectiva histórica à distância, justamente para dar aquilo... Agora, o que eu acho que me salva, onde eu me sinto tranquilo com relação a isso, é a questão do foco. O momento presente para os meus livros, os meus últimos livros, desde o Professor, a Tradutora, que se passa na época da Copa do Mundo, o Tirania do Amor, né, no período Temer, agora a Tensão Superficial já no período do atual governo, e esse livro que eu estou escrevendo já, O Ano das Máscaras, né, são panos de fundo, pontos de reflexão, mas o foco do livro está inteiramente nas pessoas.
O foco no caso que vocês vendo a Beatriz, o foco era o Spinoza, são as crises pessoais, o resto é um pano de fundo. E eu acho que a ficção, a prosa, principalmente o romance como gênero, os gêneros romanescos, né? Romance é muita coisa, eles se dão bem com o tempo presente. O romance nasceu como uma espécie de voz do tempo presente. Uma das marcas da criação do romance como gênero é ir se afastando da distância épica e ir se aproximando concretamente do tempo presente. Não ter medo dessa representação. Se pegar o grande romancão do século XIX, o presente está inteiro ali. O tempo presente era a matéria deles, né? Então eu não tenho medo, eu acho que isso é marca do gênero, né? O próprio Bakhtin, falando agora como acadêmico, lembrando Mikhail Bakhtin, ele diz, na criação do romance como gênero, o papel importantíssimo dos diálogos socráticos. Você lê 2 páginas da Ilíada, da Odisseia, e lê 2 páginas do Platão, e você diz assim, o que parece mais um romance? É o Platão. Tem personagens, eles conversam, eles estão no tempo presente, eles não sabem o que vai acontecer, enquanto que no canto épico o mundo já está inteiro congelado, feito, pronto. Ele é uma representação fechada. Fechada, sim. Poética. Sim. Poética. Então, já desde os primórdios, ele diz assim, o papel que teve os diálogos filosóficos na construção do romance como gênero é muito importante, porque presentificou a narrativa. Então, eu não tenho medo. Eu acho que, pelo meu foco literário, eu não corro o risco do panfletarismo, de datar. Obviamente, você não vai colocar informação ali que o jornal poderia dar, que é aquilo que você já tem num portal da internet. A literatura vai tratar aquilo que você não encontra nesses lugares. Vai encontrar reflexões que só a literatura, só a ficção, só essa hipótese de existência construída pela linguagem escrita pode dar ao leitor. Cristóvão, muito obrigada. Foi ótimo conversar consigo. Estaria aqui mais tempo. Agradeço-lhe estes minutos, esta quase hora. Eu que agradeço a você. Obrigada, Cristóvão. E chegamos assim ao final de mais um episódio de Cruzamentos Literários, um podcast realizado em parceria com o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos. Eu, Isabel Lucas, despeço-me e convido a todos a ouvirem o próximo episódio, que vai para o ar no dia 1 de abril, com a apresentação do jornalista brasileiro Manuel da Costa Pinto, do escritor cabo-verdiano José Luís Tavares e com leituras do poeta brasileiro Ricardo Aleixo. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.